parte dos vizinhos que ele tem acabaram não sobrevivendo. Bom, então isso resume bem, tá? As técnicas de classificação. Tá? Como eu falei, não vou entrar em detalhe aqui, mas uma coisa ou outra eu vou falar mais lá para frente. Tá? Uma outra técnica que a gente tem que falar, tá? É a última, é o agrupamento. Tá? Mais uma vez, tá? Tem muitos algoritmos de agrupamento e também tem muitos tipos, tá, de agrupamento. O agrupamento pode ser hierárquico, pode não ser hierárquico, pode ser feito por densidade, por centroide e vários outros tipos. A gente vai ver um deles aqui. E para que serve essa técnica? Também para várias coisas, tá? Segmentação de texto, reconhecimento de objetos, recuperação de informação. Então aqui a gente tem, como é que funciona essa técnica, né? Aqui a gente tem, vocês sabem, os personagens da família do Simpsons, né? E aí a gente quer o quê? A gente quer agrupar esses personagens. Então a gente pode agrupar, só que a gente tem que agrupar seguindo algum critério. Um critério poderia ser agrupar quem é da família Simpson e quem trabalha na escola. Então isso aqui é um agrupamento, isso aqui é outro. Tá? Eu poderia também agrupar de outra forma, quem é mulher e quem é homem. Tá? Então sempre no agrupamento eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter um objetivo, eu tenho que ter um critério do que eu quero agrupar. Esse critério geralmente vem na forma do que a gente chama de similaridade. Tá? Então em todo o agrupamento a gente tem esse conceito de similaridade entre os componentes. Então aqui no caso da família Simpson e de quem trabalha na escola, a similaridade é quem é da família e quem não é. Né? Então a gente tem algumas métricas, tá, para quantificar essa similaridade. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com essas métricas para não utilizá-las de forma inapropriada. Porque geralmente a similaridade é um conceito que é subjetivo. Né? Essa figura ilustra isso. Tá? As duas coisas são, ao mesmo tempo, parecidas, né? Mas não são a mesma coisa. Tá? Então, essa subjetividade é um desafio quando a gente trabalha com similaridade. Acho que o algoritmo mais simples e mais comum da gente ver por aí de agrupamento é o que a gente chama de K-means ou K-médias. Tá? Como que ele trabalha? Ele pega cada ponto. Então ele pega cada componente lá do desenho dos Simpsons e faz aquele componente virar um ponto. Um ponto aonde? Num espaço n-dimensional. Que pra gente aqui é só duas, tá? Só pra gente ver bem, tá? Então cada ponto aqui é um componente lá dos Simpsons lá, tá? O que esse algoritmo ele faz inicialmente é algo que é bem simples. Ele escolhe aleatoriamente 3 pontos. Tá? Então ele escolheu esse ponto e esse outro ponto. Tá? A cada ponto que ele escolheu aleatoriamente, ele é assinalado ao centroide que tá mais próximo. Então esse ponto aqui, ele representa esses pontos que estão em vermelho. Por quê? Porque esses pontos que estão em vermelho aqui, eles são mais próximos desse ponto aqui do que desse ou do que desse. Tá? Esse ponto aqui, ó, embora ele esteja bem longe aqui do centroide vermelho, ainda assim ele está mais perto dele do que desse ou do que desse. Tá? Por isso ele é colorido como vermelho. Tá? A mesma coisa vai acontecer com todos os outros pontos. Esse verde aqui, ó, ele está de verde porque ele está mais próximo desse centroide do que desse e do que desse. Tá? Isso é feito para todos os outros pontos. Tá? Aí eu já tenho uma separação de grupos. Né? Eu tenho o grupo vermelho, o grupo verde e o grupo azul. Tá? Mas não vai parar aí.
esse algoritmo ele é iterativo, tá? Agora que eu tenho esses pontos, eu calculo o quê? Eu calculo o ponto médio. Eu calculo o novo centroide, tá? Que é dado pelo ponto que está na média. Por isso esse nome, K-means, ou K-médias, tá? Então esse centroide que antes era aqui, depois que eu tirei essa nova média envolvendo esses pontos aqui, em vermelho, esse centroide passou daqui de cima para cá para baixo. Por que aconteceu isso? Porque tem uma densidade maior de pontos vermelhos aqui embaixo. A mesma coisa vai acontecer para o verde. Ele estava lá no canto lá, passou para cá. Por quê? Porque há uma maior densidade de pontos da cor verde aqui. Tá? E a mesma coisa para o centroide em azul. Parou? Não para. Agora ele faz a mesma coisa. Tá? Recalcula os pontos que estão mais próximos do centroide. Tá? Alguns vão mudar de cor. Tá? E o centroide continua a ser refinado a cada iteração que passa. Até se chegar a uma conformação, tá? Quando o centroide ele para de mudar de lugar, é porque chegou em um ponto que, tá, eu tenho esse grupo e tenho esse aqui, tá? Você veja que esse grupo aqui, que inicialmente era verde, embora ele esteja mais parecendo que é vermelho, porque olha como é que ele está bem longe aqui do verde, vocês vejam que inicialmente ele era da cor verde, né? Mas com as iterações ele acabou mudando de cor. Tá? Então esse é um algoritmo que é bem simples, tá? É o mais utilizado e dá para a gente perceber o que é a tarefa de agrupamento. Voltando um pouco agora, não falar só de técnica, tá? Mas falar da mineração de dados no século passado, vamos dizer assim, né? Ou seja, pré-2000, tá? O que a gente fazia com essas técnicas que a gente acabou de falar? Tá? Bom, o que a gente fazia era o seguinte, né? As grandes coisas que se trabalhavam com mineração de dados até então, era para descobrir qual é o padrão de consumo em um supermercado. É para se encontrar vulcões em Vênus. É para se buscar estrelas no universo. Tá? Então, mineração de dados até aquela época era usado para esse tipo de coisa aqui. Que são aplicações muito importantes, isso sem dúvida. Tá? Mas aí aconteceu uma coisa nessa época, tá? Ou seja, na década de 90, passando para os tempos atuais, né? Aconteceu uma coisa que mudou isso daqui. Que foi o surgimento do quê? Isso aí, eu ouvi alguém falar aí, que foi o surgimento da web. Tá? Isso mudou muito o papel da mineração de dados. Tá? Por quê? Porque agora realmente a gente tinha uma facilidade muito grande em ter muitos dados. Tá? A web proporcionou isso daí. Tá? Aqui tem um gráfico que mostra lá desde 1995 até hoje, tá? E aqui mostra qual que é a porcentagem do mundo que usa a web. Então a gente está chegando em 35% do mundo usando a web. E usar web significa produzir dados, tá, gente? De alguma forma se produz esse dado. E esse dado, como a web ela é democrática, todo mundo pode pegar esse dado, tá? ou partes do dado. Tá? E quando se tem dados, você quer fazer o quê? Alguma análise. Tá? Então isso daqui mudou o papel da mineração de dados. Tá? Porque agora realmente a gente tem o acesso a grandes quantidades, a grandes volumes de dados. Bom, com o dado surge algo a mais, surge a quantidade de informação também aumenta. Tá? Você não é obrigado, né, a ter poucas possibilidades, você tem muitas possibilidades, você pode descobrir muito mais outras coisas. Tá? E com isso surgem muitas
aplicações. Então a gente não vai só procurar vulcão em Vênus ou estrela no universo. A gente vai fazer muitas outras coisas, tá? Com a mineração de dados. Coisas como comércio eletrônico, máquina de busca, BI, tá? E muitas outras coisas aí. E agora, tá? Hoje em dia, né? A gente tem uma mudança também, tá? A web hoje mudou. Aliás, a web muda toda hora, mas hoje em dia ela teve uma mudança também que foi muito séria. Porque a web hoje, ela se tornou social, tá? Isso, aí alguns termos vão surgir, como redes complexas, grafos, mídias sociais, influenciadores, fluxo de dados. Esses termos até então a gente não tinha, tá? E de um tempo para cá, com a web social, esses termos vieram a aparecer. E esses termos aqui influenciam também o papel da mineração de dados, tá? Isso. Por quê? Porque com a web social aconteceu uma coisa que é muito interessante, tá? Os eventos que ocorrem no mundo real, tá, como um terremoto ou como uma tsunami, eles são refletidos quase que imediatamente e, em alguns casos, até antecipadamente, na web. Só que, mais uma vez, com a web social, também vieram outros desafios, tá? E a gente pode vê-los com esses números muito grandes aqui. Então, 170 milhões de tweets só em março. 250 milhões de fotos por dia são atualizadas no Facebook. E esse número aqui, que eu não sei falar, né, ninguém aqui sabe, né, de bytes só em 2011. Então, só em 2011, o que o mundo produziu de bytes quase que não cabe em uma linha aqui, tá? Em contraste a esse número tão grande, a capacidade humana de perceber as coisas não mudou muito. E na média é de grande entre esse número enorme e esse número pequeno. Tá? Isso é a motivação agora para a mineração de dados. Tá? Fazer esse número grande aqui ser interpretável, tá? Para humanos que têm uma capacidade de absorção que é tão baixa. Tá? Bom, hoje o mundo, com essa história toda aí, com esses números que a gente viu, hoje o mundo é dessa forma. Eu sei que ninguém vai entender do que se trata, mas aqui são todas as possibilidades de uma mídia social que a gente tem. É muita coisa, tá? E tem gente usando cada uma delas aqui, produzindo dados, e produzindo dados, e produzindo dados. E isso é que leva cada vez mais ao aumento, né, da necessidade de mineração de dados. De fato, nos próximos 4 anos, a gente vai conseguir produzir, só nos próximos 4 anos, a gente vai conseguir produzir mais do que a gente produziu em toda a história do mundo até hoje. Tá? Bom, estamos chegando ao que importa, tá? Mas antes a gente tem que falar sobre essa história, né? Como é que a web partiu de um momento que ela era bem estática e se tornou o que ela é hoje, tá? Então a web, ela nasceu de uma forma que a gente chama de biblioteca digital, tá? Onde a gente simplesmente armazena algum dado ali, que a gente quer que o outro tenha acesso. Tá? Então a gente pode chamar isso de uma forma muito grossa de biblioteca digital. Tá? Então alguém registra alguma coisa, um fato. Tá? Bom, aí a web evoluiu e passou a ser um instrumento de quê? De expressão. Tá? As pessoas começaram a opinar sobre esse fato, tá? De alguma forma. E essa opinião, ela rapidamente começou a influenciar outras pessoas. Né? Agora, uma opinião não é mais um fato. Tá? Uma opinião é um ponto de vista que pode influenciar outros. Tá? Então, a web foi evoluindo dessa forma. Tá?
Além disso, isso tudo aqui pode acontecer de um lugar, tá? O que evidencia certas diferenças culturais e em um momento também. Tá? Hoje em dia alguém opina alguma coisa em um momento e depois opina outra coisa. Tá? Então, o que é importante ver é que a web, hoje em dia, ela tem essa capacidade que eu acabei de falar. Tá? A gente pode armazenar alguns fatos, a gente pode opinar sobre alguns fatos e a gente pode influenciar outros que também usam a web. Tá? Ela nasceu de forma estática, tá? E se tornou altamente dinâmica. Tá? E qual que é o problema disso tudo que eu falei? Tá? O problema é que as tecnologias que a gente tem hoje em dia, as tecnologias de mineração de dados, né, que vão pegar aquela quantidade enorme de dados e tornar ela visual ou interpretável ou inteligível para os humanos, está muito aquém da atual demanda. A gente está muito longe de onde a gente tinha que estar. Tá? Os algoritmos de mineração de dados atualmente, eles não escalam de forma... eles não escalam suficientemente para o tamanho do problema que a gente tem. Eles não são suficientemente efetivos. Tá? Às vezes eles assumem algumas coisas que não fazem tanto sentido no cenário que eu acabei de falar. Eles não são, isso aqui é bem sério, eles não são suficientemente práticos. Tá? Alguns desses algoritmos têm vários parâmetros, a gente tem que encontrar esses parâmetros e cansa de usar esses algoritmos. Tá? Em um ambiente que é dinâmico, como que eu acabei de falar, a gente não vai poder ter isso daí. Tá? A gente tem que chegar a ter um algoritmo que a gente possa usar de forma rápida. Tá? E também não são suficientemente robustos. Uma hora ele está funcionando bem e outra hora está mal. Tá? Com isso que eu acabei de falar, torna-se muito necessário o desenvolvimento de novos algoritmos de mineração de dados. Tá? E aí a gente chegou no ponto aqui de começar a falar de